Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Parte 03, dia 30 de agosto de 2025. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são seus julgamentos e seus caminhos além da descoberta. Sobre este grande assunto, bem como sobre os outros tópicos que mencionei, há uma ignorância universal. Em comparação com a luz de Deus, nos estão no crepúsculo. Aquele que vê melhor só vê homens como árvores andando. Mas, além da ignorância que é universal, há também uma ignorância comparativa por parte de alguns, e por causa disso a compaixão de Cristo flui para eles. Aqueles que são ignorantes desta forma são o tipo de pecadores a quem ele veio ajudar como um alto pastor. Ele os coloca em uma classe por si mesmos. Há primeiro os recém-convertidos, jovens cujos anos são poucos e que provavelmente pensam que sabem mais do que sabem, mas que, se forem sábios, reconhecerão que, mesmo em razão de poucos anos, seus sentidos não foram totalmente exercitados para discernir entre o bem e o mal. Você não deve fazer perguntas sobre as coisas profundas de Deus. Eles têm que se contentar com aquelas abençoadas partes das Escrituras, onde um cordeiro pode passear. Eles não devem interferir naquelas partes onde o Leviatã tem que nadar. Muitas verdades estão acima deles ou abaixo deles. Muita experiência e muito profunda para eles. Na presença de muitos dos caminhos de Deus, eles são compelidos a dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é alto, não posso alcançá-lo. O Senhor Jesus Cristo pode levar meninos e meninas ao seu seio, e Ele o faz, enquanto eles ainda ignoram muitas coisas. Ele as adora e elas adoram Ele. Ele os ensina, Ele tem compaixão deles e Ele diz deles: deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, porque tal é o reino de Deus. Cristo os recebe apesar de suas faltas de conhecimento e, portanto, devemos tratá-los com muito carinho. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Para o nosso grande sumo sacerdote, tem compaixão de sua ignorância, e ele instrui eles. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grandes serão a paz de teus filhos, quando eles confiam naquele que simpatizava com eles e quem cuida deles. Outros há que são ignorantes por causa de sua pouca oportunidade recebendo instrução. Não há muitos que estão tão colocados que eles têm poucas chances de aprender a ler. Somos gratos por haver restado poucos desse tipo aos poucos. Mas há outros que, se pudessem ler, mal tiveram tempo suficiente para ler suas Bíblias e que, quando as leem, são muito semelhantes aos eunuco etíope, visto que não compreendem o que têm para ler. Se a pergunta fosse dirigida a eles: compreende tu o que lês? Eles poderiam verdadeiramente dizer: como posso, a menos que algum homem ou mulher me ensine? Há muitos em toda a nossa terra que estão situados em lugares onde muitas vezes não podem ouvir o Evangelho. E quando o fazem, ouvi-lo é tão misturado e confuso que não é de admirar que eles não podem fazer cabeça ou cauda disso. Constantemente nos encontramos com pessoas desse tipo, cuja ignorância é desculpável, pois eles não tiveram ensino. Eles não tiveram oportunidades de leitura e pesquisa, como a maioria de nós já teve. Desses nossos sumo sacerdote tem compaixão
E muitas vezes, com seu conhecimento superficial, eles mostram mais dos frutos do Espírito do que alguns de nós produzimos mesmo com a nossa luz mais abundante. Além disso, há muitos que são de mente muito fraca. Você pode apenas, com dificuldade, colocar um pensamento em seu cérebro. E se você tentar ter outra ideia em cima disso, a segunda parece derrubar o primeiro a sair. Eles nunca aprendem muito e são tão construídos que eles nunca o farão. Em nossa banda de peregrinação, temos alguns que são como o Senhor mente fraca. Podemos tentar tudo o que pudermos com ele, mas devemos nunca fazer dele um herói. Outros são como o Senhor pronto para parar, com suas muletas. Ele dançou uma vez, você deve se lembrar, quando a cabeça foi cortada. Mas ainda assim ele teve que ir de muletas mesmo assim. E ele nunca desistiu deles até cruzar o rio. Então ele os deixou para alguém que queria tais coisas. E temo-me, há muitos hoje. Temos aqueles em nossa empresa que nunca serão capazes de dar uma declaração sistemática das doutrinas da graça, embora eles são cheios de graça. Eles nunca poderiam explicar como foram salvos, mas eles são salvos. Eu ouço dizer que o caracol nunca poderia explicar como ele conseguiu entrar na arca, mas ele entrou. E estes fracos estão em Cristo, embora eles não possam explicar completamente como chegaram a essa abençoada posição. Algumas dessas boas pessoas não são muito aptas a receber conhecimento. Eles não são aprendíveis, se é que posso cunhar uma palavra para expressar meu significado. Não podemos fazê-los aprender. Eles estão dispostos a ser ensinados. Eles são ensináveis, mas eles não são aprendíveis. Ah, bem, nosso abençoado sumo sacerdote pode ter compaixão do ignorante e a mente fraca. Ao lado da ignorância universal da qual falamos, está a ignorância comparativa. Há uma ignorância pecaminosa. Nós temos alguns que são ignorantes e nenhuma desculpa deve ser feita para eles. Suas ignorâncias devem ser condenadas. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, porque é o Senhor que ilumina os nossos corações e nossas mentes através do Teu Santo Espírito, para que possamos aprender cada dia mais da Tua palavra. Ó Pai querido, ensina-nos, ó Pai, porque precisamos aprender de Ti, hoje, sempre, eternamente. Amém.